Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. E aí, pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Hoje, 6h15 da manhã, dia 21 de outubro, pessoal chegando aí, retomando o nosso horário normal e habitual das lives, né? Que vai ser exatamente às 6h15 da manhã. E não nesses outros horários aí que foi na semana passada, que eu estava de férias com a minha família lá em Búzios. Então lá ficava meio complicado conseguir entrar nessa hora, porque, enfim, não tinha lugar disponível, ficava mais confuso. Então lá mais pra tarde era mais fácil de conseguir entrar para ficar com vocês, tá? Agora voltamos ao horário normal, que eu acho um horário muito bom, um horário habitual. A gente já começa logo pela manhã, trocando uma ideia e lançando o olhar naquelas questões fundamentais que poderiam passar despercebidas pelo nosso dia. E uma questão fundamental que a gente é relembrado diariamente hoje, né, no nosso tempo, nesse período aí dessa pandemia imposta pelos governantes, né, nesse sistema sanitário imposto. Uma das coisas que a gente relembra todo o tempo é a seguinte, né? É a seguinte, a gente é relembrado porque a gente tem que colocar máscara a todo instante. E ontem mesmo eu tive a experiência de presenciar a fraqueza, né, de uma pessoa que é normal, né, enfim, fazer o quê? Dá para entender. Dá para entender. Assim, por mais que os números indiquem que a mortalidade do Covid é algo bastante parecida com a mortalidade da pneumonia, né? Que, bem, o que a gente queria é que ninguém morresse, né? Ninguém morresse de doenças, as pessoas morressem de velho. Isso era o desejo de todo coração, é esse. Todo mundo queria que seu pai, sua mãe, né, seu filho, sua irmã morresse de velho, né? E não morresse de doença, sei lá, jovem, ou morresse de acidente. Enfim, esse é o desejo de todo mundo, ok, mas esse é um desejo absolutamente ficcional. É um desejo que não tem razão de ser, porque não é assim que as pessoas morrem, né? A gente morre de acidente, a gente morre de doença, prematuramente, e c'est la vie, né? Alguns são evitáveis, outros não são evitáveis, mas a gente só percebe isso depois que a coisa já aconteceu, né? Essa é um pouco a realidade dura, que qualquer pessoa um pouco mais madura sabe que é assim que funciona. Enfim, eu tenho 6 filhos, tenho uma esposa, tenho família, tenho um monte de gente dependendo de mim, mas pode ser que eu não volte hoje para casa. Por quê? Porque eu vou sair daqui a pouquinho, vou sair, vou pegar meu carro. Posso sofrer um acidente, posso ser morto, posso ser assassinado, posso, sei lá, né? Quantas coisas podem acontecer no dia de hoje, né? Sei lá, centenas de coisas podem acontecer no dia de hoje, não é por isso que a gente anda por aí, ou não deveria andar por aí apavorado diariamente, mas simplesmente vivendo, sabendo que morrer é uma das consequências de se estar vivo. Só morre quem está vivo, como diz, né, a piada de mau gosto, né? Só isso, reparou que só está morrendo quem está vivo? Falou, tô. Porque é assim que funciona, né? É assim que funciona. E a gente, né, repara como eu reparei ontem, né, uma pessoa absolutamente desesperada e se queixando de que estava sendo exposta porque tinha pessoas sem máscara no mesmo recinto que ela. E entendo, né? Tem gente idosa em casa, fica ouvindo rádio, fica ouvindo jornal e não percebe que, bem, foi de BRT pro trabalho, né? Cheio de gente ali no meio do caminho, comeu churrasco na laje com todo mundo no final de semana, foi na venda ali comprar as coisas e tal, todo mundo. Não tem nenhum médico, não tem nenhum enfermeiro, quer dizer, não é um ambiente só de médicos e enfermeiros, de fato, com capote, com N95, bem, aí tudo bem, você tem algum tipo de proteção. Agora, essa proteção, né, imposta pelo uso da máscara facial, enfim, esse que é o ponto de hoje. Olha, pra gente, né, vamos tentar usar isso aqui do melhor modo possível, que é uma lembrança, né? O colocar a máscara pode ter um aspecto bastante positivo pra gente, e vamos tentar achar algum, né? Porque absolutamente colocar a máscara é mais do que um atentado contra o conforto, contra a estética, é um atentado contra a inteligência, né? E é só isso que é o incômodo de colocar a máscara facial desse modo como fazem. Veja, eu sou médico, então é evidente que em certos ambientes a gente usa máscara, né? Porque tem uma razão de ser, porque é o jeito certo de colocar, porque é a máscara correta. Agora, desse modo, os próprios estudos vão indicando, esquece tudo. O fato é o seguinte, né? Isso é um atentado contra a inteligência, porque basta você perceber que ninguém está protegido de nada, né? Isso é uma coisa absolutamente ridícula. Todo mundo sabe disso. Mas,
Muita gente sabe disso, não todo mundo, né? Algumas pessoas de fato estão bastante preocupadas e acham que a máscara vai salvar por alguma coisa, mas não é isso que eu queria falar. Eu queria pegar aquela ideia, né, que está lá no Hamlet, do Shakespeare, no qual o Hamlet, em determinado momento, fala o seguinte: olha, o importante é estar preparado, na tradução ao inglês mais contemporâneo, ou no inglês antigo, né, no inglês arcaico, está lá, readiness is all. E foi traduzido, e foi mudado, né, foi mudada a expressão, não sei porquê, porque readiness is all é muito fácil de compreender. E readiness é prontidão, né, tipo, é a disposição em estar pronto, né, ready, assim, você está pronto ou você não está pronto, né, readiness is all. A prontidão é tudo. Prontidão para quê? Só um ser humano, ele tem essa liberdade de estar pronto, né, de responder com prontidão, responder de modo livre. E essa é a prontidão da qual a gente fala, responder de modo livre e inteligente às demandas do dia. E a primeira demanda do dia é a seguinte: olha, esse tempo que a gente tem aqui nessa terra, ele é curto, ele é abreviado, ele não é eterno, ele vai acabar. Uma hora as contas vão estar sobre a mesa e o balanço vai ser fechado. O balanço vai ser fechado. E uma das coisas que vai importar muito na nossa contabilidade vital, e isso, se tiver religião, é um pouco assim o que se fala na hora que você for se apresentar diante de Deus. Mas se você não tem religião e você de fato é uma pessoa que está preocupada com a vida normal, com os seus, né, com os seus filhos, com as pessoas que estão ao seu redor, tem uma coisa que vai contar muito na qualidade de vida que você teve, que é essa prontidão de responder livremente às demandas reais da tua vida. Por quê? Porque uma hora as contas vão vir, né? As contas vão vir e você vai ser cobrado, não vai ser cobrado com o dedo na cara, mas é simplesmente mostrar a vida, falar, sua vida vai ser mostrada aqui, né? E uma das coisas que vai entrar muito nessa conta, não tenha dúvida, e guarda isso hoje, fala, uma das coisas que vai entrar muito na conta, mais do que, preste atenção, mais do que, de fato, a qualidade técnica com que você executou, ou a perícia com a qual você executou determinada tarefa, ou seja, o teu chefe te pediu, por exemplo, para rodar uma campanha de tráfego, sei lá, né? O que vai contar de alguma forma? Claro, para a vida da empresa vai contar o resultado, né, financeiro, o resultado o resultado mesmo, né, da eficácia daquela tua campanha. Agora, para a densidade da tua vida, e vou dizer, né, vou além, para a densidade da tua vida, e vou além, para a relação que você estabelece com o teu chefe, o que conta mais é a prontidão com a qual você executa essa tarefa. E entenda isso aqui, o acumulado de prontidões, se dá para a gente botar no plural essa palavra, o acumulado de prontidões, o acumulado do modo como você esteve pronto para responder às demandas da tua formação. Ou seja, por mais que a campanha de tráfego, né, que você está rodando lá no marketing digital para a tua empresa, né, ou seja, por mais que a demanda que o teu chefe te pediu, ela não tenha saído do modo exato como vocês dois estavam pensando, se você é uma pessoa que tem prontidão na vida, ou seja, você prontamente responde às demandas da tua formação humana, da tua formação intelectual, da tua formação funcional, do trabalho. Se o teu chefe te pede, você prontamente, ou seja, de modo livre e ativo, você pega aquilo como próprio e trabalha aquilo sabendo que naquele momento, a vida da empresa, a expectativa do teu chefe, a tua qualidade existencial depende da prontidão com a qual você pega a coisa, né? Com a qual você pega aquela tarefa. Fala, olha, isso é um pouco a trama mesmo da nossa vida. A trama mesmo da nossa vida. Fala, olha, hoje já, todos nós que estamos aqui já fomos chamados a um tipo de prontidão. Todos nós que estamos aqui já acordamos, né? A gente não poderia assistir essa live dormindo. A gente já acordou. Qual foi a qualidade de prontidão com a qual a gente levantou no dia de hoje? Qual foi a nossa disposição de fato em saber que essa é a conta que dá um resultado para a nossa vida? Ou seja, olha, o tempo é curto, o tempo vai acabar, a gente morre, né? E o que a gente deixa? O que a gente fez com a nossa vida?
colocar a máscara diariamente pode ser um grande chamado, um grande sinal da gente lembrar essa prontidão interior e se lembrar, falar, esquece o sinal de Covid, porque a mortalidade do Covid ela é muito parecida com a da pneumonia e a gente não anda por aí preocupado se vai morrer de pneumonia ou não, né? A gente não anda por aí preocupado se vai morrer de pneumonia ou não, falo, graças a Deus, né? Senão seria uma fonte de adoecimento psíquico muito grande, é um pouco contra isso que eu falo. Quando aparece essa grande euforia e, enfim, essa contaminação psíquica aterrorizadora. É evidente que isso dá muito resultado negativo do ponto de vista emocional e psíquico às pessoas. A gente vê os números de suicídio, depressão, ansiedade aumentando, né, assustadoramente nesse período dessa declarada pandemia, né, dessa declarada pandemia pelo Covid. Olha, por que eu falo declarada pandemia pelo Covid? Porque, veja bem, é evidente que a gente não sofre pelos efeitos do Covid, a gente sofre pelos efeitos das mãos dos governantes que assinam certos decretos, certas medidas, certas normas absolutamente draconianas, insanas, que são atentado contra a inteligência humana. Fala, ok, isso está acontecendo. Para o nosso lado aqui, olha, para o nosso lado, essa estupidez toda que está rodando, né, o mundo hoje, ela pode servir para a gente como um sinal diário de que a nossa vida é finita, de que a gente de fato vai morrer, né? E que, olha, pode até ser pelo Covid, porque a gente pode até morrer por pneumonia também, a gente pode morrer por tuberculose, a gente pode morrer por acidente de carro, a gente pode morrer por um monte de coisa, porque a gente morre. Qual é a qualidade interior que a gente vai se apresentar diante do foice da morte? Com que qualidade interior a gente se apresenta diante desse chamado final? Olha, a qualidade interior com a qual você vai se apresentar diante do chamado final depende muito desse estado de prontidão. Desse estado de prontidão com a qual a gente foi vivendo a vida. Nunca ter dúvida. Eu falei, a gente recebe muita coisa. A gente recebeu educação, a gente recebeu uma era na qual tem internet, a gente recebe uma família, a gente recebe pessoas que dependem da gente, a gente recebe muita coisa. Como é que a gente devolve? Como é que a gente devolve essas coisas todas que a gente recebeu? Como é que a gente transforma de algum modo, né, pela nossa docilidade, pela nossa vontade, pelo nosso esforço, pela nossa retidão de intenção, como é que a gente recebe como é que a gente devolve esses bens que a gente recebeu para as pessoas? Essa é uma pergunta que tem que estar povoando a nossa cabeça, o nosso coração, sobretudo diariamente. Diariamente, essa é a qualidade da nossa vida. Essa é a qualidade da nossa vida. Muita gente se preocupa com o resultado, eu também, resultado é importante, óbvio. Agora, o resultado, de fato, ele é secundário nesse processo de alquimia interior. O resultado, muitas vezes, um resultado negativo, muitas vezes, tem um grande impacto positivo na alma de uma pessoa, né? Quer dizer, às vezes pelas derrotas, e todo mundo sabe disso, às vezes pelas derrotas a gente percebe coisas muito importantes da nossa vida, da vida dos outros, da nossa relação com Deus. A gente sabe, a gente já experimentou isso ou na nossa pele ou na vida dos outros, às vezes um câncer, uma doença, uma incapacidade real, uma humilhação. Ela, na verdade, que às vezes ela tem um poder transformador muito positivo na nossa vida, na nossa humildade, no modo como a gente se relaciona com os outros, às vezes até na nossa disposição, no ajuste de alguma técnica, ou alguma conduta que estava absolutamente inadequada. Então, é evidente que o resultado, ele aparece ali de modo muito claro para a gente. Né? Os resultados que a gente vai tendo na vida, ele aparece de modo muito claro, mas eles não podem ser os grandes indicativos interiores para que a gente analise a qualidade da nossa vida. Falar, tem coisas que são muito mais profundas. Tem coisas que são muito mais profundas. Por exemplo, esse estado de prontidão diária. Então, para isso, olha, já acordar. Como a gente já falou 1000 vezes aqui, volto a falar, acordar já com sentido de prontidão. Acordar e levantar. Falar, eu estou pronto pro dia. Eu estou pronto pro dia. Eu vou trabalhar. Né? Eu vou trabalhar. Falar, olha, o tempo que você se dispôs a fazer uma oração, sei lá, fazer uma visita a um pobre, falar, ir lá e fazer. Falar, prontidão nisso. Prontidão. As demandas da tua esposa, as demandas do teu filho, falar, olha, uma prontidão interior. Claro, com uma ordem também, mas uma prontidão. Vou fazer. E faça. Com essa liberdade específica que só os seres humanos têm. Os bichos, eles não podem ser tão felizes quanto a gente, porque eles vivem num estado óbvio de resposta natural aos estímulos de fora. A gente pode transformar esses estímulos de fora, claro, ou de modo muito desastroso, e afundar, ou seja, não fazer nem aquilo que a nossa natureza animal demandaria fazer, ou a gente pode transformar gloriosamente esses estímulos exteriores numa vida plena e resplandecente e que faça sentido. É esse estado de prontidão que faz essa alquimia.
Ou seja, essas respostas que a gente recebe de fora, as demandas da nossa esposa, do nosso trabalho, do nosso marido, do nosso filho, da nossa ocupação, da nossa relação com Deus, essas demandas, elas devem bater num certo lugar interior chamado prontidão, e ser iluminadas e resplandecer armando a trama mesmo da nossa vida. Bem, esse de algum modo, é o resumo alquímico do que seria uma vida plena sob certo aspecto. Tá? Então, cultive o estado de prontidão. A partir de agora, tenta hoje, só hoje, ou seja, hoje eu vou viver uma vida com prontidão. Readiness is all. Eu vou dar uma resposta pronta. Resposta, né, com prontidão, com agilidade livre. Com agilidade livre diante das demandas externas, todas elas que sejam. Olha, uma mesa desarrumada, alguém que me pede uma coisa, né, o Deus, o filho, parece uma resposta pronta. Fala, hoje é um dia de prontidão. Hoje é um dia de prontidão. Né? Experimenta. Então é isso, fica com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.